E aí, beleza? Hoje eu vou fazer o primeiro vídeo de uma série em que eu vou falar melhor sobre um participante específico do Big Brother e vamos começar com a Nayara Azevedo. Porque a Nayara está no paredão, existe a chance de ela sair hoje, eu não acredito que ela saia logo na primeira semana. O Luciano é bem difícil e a Natália, nossa, é mais difícil ainda a convivência com ela. Eu acredito que as pessoas vão tirar um desses dois, mas enfim, vou aqui fazer meu vídeo sobre a Natália para falar um pouquinho melhor dela do ponto de vista da psiquiatria, porque portanto, ela é o mais interessante dos três participantes que tem ali, que podem sair hoje, né? E vou começar dizendo logo que sim, a Natália tem TDAH. Você que me acompanha aqui há muito tempo sabe que eu falo muito sobre TDAH, eu trabalho com TDAH, eu tenho TDAH, eu entendo sobre o TDAH de fato e eu posso te dizer com toda certeza, Nayara Azevedo tem TDAH. Outros participantes também têm, eu já falei sobre isso, vou falar mais especificamente de cada um no futuro, mas vamos começar com a Nayara porque o TDAH dela é daqueles clássicos, ela é hiperativa, ela não consegue ficar parada, ela precisa estar na cozinha, estar trabalhando, estar fazendo alguma coisa, ficar parada, ficar inativa é muito difícil para ela. Quando ela não tem o que fazer, ela vai fazendo tudo lentamente, devagar e tal, para ter paciência, né? Ou ela começa a cantar, ela começa a puxar uma conversa, ela começa a fazer outras coisas, mas ficar parada olhando para o tempo, esperando o tempo passar, não é com ela. Ela já disse sobre a tendência que ela tem de querer dirigir o próprio carro, de querer cuidar das próprias coisas, quer fazer tudo sozinha e acaba se embolando e tem problemas, né? Na internet tá tendo notícia aí de que ela tá cheia de dívidas, de que ela tá com muitos problemas financeiros, o que é muito comum nas pessoas que têm TDAH. A gente tem dificuldade para lidar com o futuro, né? A gente é muito preso ao presente, a gente é muito vítima, muito refém do presente, portanto, muitas vezes gastamos mais do que deveríamos, mesmo tendo uma renda alta, acaba fazendo muitas dívidas. Já aconteceu comigo e talvez esteja também acontecendo com ela, não sei se é só fofoca. Enfim, ela tem dificuldade nos relacionamentos, as relações dela dentro da casa estão deixando muito claro, né? Ela tem dificuldade para confiar nas pessoas, ela tem dificuldade para se colocar nas mãos das pessoas, tem muita dificuldade para estabelecer relações mais intensas, tanto que ontem, de todas as pessoas, ela foi uma das que não foi para o pódio de ninguém, né? Ninguém imagina que ela vai ser uma das vencedoras. Ninguém está muito próximo dela, na verdade todo mundo da casa está torcendo para ela sair, talvez não o Thiago, talvez não algumas das meninas que não foram com a cara da Natália, mas a maioria dos participantes da casa imagina que ela vai sair pelo jeito dela, inclusive pelo jeito dela super sincero, super direto, super seco de falar sobre as coisas que ela está pensando, que ela está sentindo, que ela está percebendo, que muitas vezes é visto como falta de educação, é visto como grosseria, mas na verdade não é. É só o jeito dela, ela é assim, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, em partes, é o que faz ela ser assim. Agora, é só isso? É claro que não, né? É claro que não é só isso. Tem muitas outras coisas, e principalmente tem outras coisas que também estão relacionadas ao TDAH. Por exemplo, não é difícil perceber que ela passou por problemas na infância, na adolescência, que ela tem algumas questões relacionadas à sua autoestima que são importantes para ela e que provavelmente tiveram relação com o TDAH e com essa dificuldade que ela tem de encontrar estabilidade. Ela mesma diz que é louca, que é impulsiva, que faz as coisas sem pensar, que fala sem pensar e tudo mais, e isso muitas vezes leva a gente a ter essas dificuldades no relacionamento, que leva a gente a se isolar, mas também leva a gente a fazer outras coisas. Inclusive coisas que vão sugerir um diagnóstico de transtorno de personalidade do grupo B. O grupo B dos transtornos de personalidade é aquele que inclui o transtorno de personalidade borderline, a personalidade antissocial, a histriônica e a narcisista. E ela tem, sim, algumas características, principalmente histriônicas e narcisistas. Ela sempre quer ser o centro das atenções, ela gosta de estar em destaque, ela gosta de estar sendo falada, de estar sendo vista. É muito fácil a gente perceber o prazer que ela tem quando alguém pede ela para cantar uma música e ela pode cantar e se expressar e tal. Ela levanta, ela murcha a barriga, imposta a voz, né? Enfim, ela realmente é um pouco focada demais na sua imagem, né, na impressão que ela causa nos outros e tal. Ela se alimenta um pouco demais disso.
o que sugere ali, né, não estou dizendo que tem de fato esse diagnóstico, mas sugere uma personalidade com traços mais histriônicos e mais narcisistas. Porém, isso é muito comum dentro do TDAH, inclusive a personalidade borderline, que eu não tenho elementos suficientes para dizer que seja o caso dela. Eu considero que sempre traz consigo o TDAH, né? É preciso da impulsividade do TDAH para se ter a personalidade borderline, mas também é um grande fator, o TDAH pode predispor, também pode ser um grande fator predisponente da personalidade narcisista e da histriônica. Aí é o que aparece, é o que acontece com ela, uma tendência mais histriônica. E por isso ela vai muitas vezes mentir, ela vai muitas vezes dissimular, ela vai muitas vezes falar sobre os próprios sentimentos de uma forma exagerada, falar sobre as próprias experiências, sobre as próprias vivências, sobre o que já aconteceu com ela de uma forma sem muitos detalhes, mas com um exagero na expressão, entende? Tudo dela é muito, tudo dela é demais, tudo dela é mais intenso. Ela é super intensa realmente, mas quando ela se sentir acuada, ela vai buscar refúgio numa realidade paralela que não é exatamente aquilo que todo mundo está vendo. Então ela vai muitas vezes enxergar situações que as outras pessoas não estão enxergando como forma de defesa. E ela vai mentir, e ela vai buscar um discurso. A gente vai ver, espero que a gente tenha oportunidade de ver ainda muitas vezes cenas como na definição do paredão, ela tinha que fazer um discurso para se proteger do voto das pessoas e praticamente pediu o voto. E o Luciano apontou com razão a incoerência de que por que ela puxou ele, então, se ela não queria que fosse contra pipocas, né? Enfim, mas na hora ela não pensa nisso, ela simplesmente entende que não vai ser bom para ela fazer um discurso pedindo os votos para si, portanto ela meio que se desespera e faz aquela cena. Ela vai fazer muita cena, ela vai dissimular, ela vai mentir, isso vai acontecer, já está acontecendo e vai acontecer. Agora eu pergunto, quem nunca, né? Quem nunca? E se você não é uma pessoa que tem essas características, eu entendo, a maioria das pessoas não é muito parecida com a Nayara, mesmo a maioria das pessoas que tem TDAH não é muito parecida com a Nayara. Mas eu conheço centenas de Nayaras, eu já tive centenas, talvez milhares de mulheres muito parecidas com ela, talvez que não tivessem o mesmo talento para cantar, ou que não tiveram a mesma sorte, ou para compor, o que quer que seja, não buscaram, né, a vida artística, por assim dizer, mas eu conheço muitas e muitas e muitas e muitas mulheres que são impulsivas, que são intensas, e que são frágeis o suficiente para quererem para si sempre a atenção e que acabam com isso colocando as mãos pelos pés e que constroem muitas vezes histórias falsas e que depois não conseguem se livrar daquilo que disseram antes e que na hora do desespero inventam, né, as coisas e depois ficam enroladas para justificar tudo aquilo e que acabam sofrendo muito em função desse comportamento e que acabam fazendo outras pessoas à sua volta sofrer em razão desse comportamento. E o que acontece com essas pessoas é que ninguém sofre mais do que elas, e o tratamento, tanto do TDAH quanto da personalidade em si, né, chamar atenção para essas coisas, trazer a pessoa para uma busca por um comportamento melhor, é muito positivo, em geral traz um resultado muito positivo e as pessoas realmente conseguem viver melhor em sociedade, em família, com os filhos, com os irmãos, com os netos, com os sobrinhos, com todo mundo. E eu tenho certeza, se você procurar bem ao seu redor, né, na sua volta aí, você vai ver que você tem uma tia, você tem uma amiga, você teve uma colega de trabalho ou de escola que era muito assim. E essa pessoa era uma pessoa que muitas vezes fazia você ficar com muita raiva, mas que no fundo tem um bom coração. Que a gente, quando não conhece muito bem, acha que é uma pessoa que não vale a pena estar perto, porque essa pessoa faz essas coisas que muitas vezes acabam trazendo um desconforto pra gente. Mas que quando a gente analisa um pouquinho melhor, a gente vê que estão sempre dispostas a ajudar quando podem, estão sempre dispostas a fazer as pessoas à sua volta mais felizes quando isso parece estar ao alcance da mão delas. Estão sempre dispostas a ceder um pouquinho também e tal, gostam também desse lado de estar fazendo, como é o caso da Nayara na cozinha, que quer cozinhar para todo mundo e faz questão de estar ali, né, realmente fazendo de maneira a agradar.
no fundo, é uma criança praticamente, é um adolescente que está ali muito frágil e ao mesmo tempo com uma ideia de si muito grande, mas que conflita sempre com essa fragilidade e leva a esse comportamento meio errante, né? Meio irregular. E a gente fala, não dá para saber o que esperar dessa pessoa, se ela vai brigar comigo ou se ela vai me dar um beijo, se ela vai ficar super irritada ou se ela vai lidar com a situação difícil como se não fosse problema nenhum. Mas dá para saber sim, dá para conseguir prever o comportamento dela assim, é só a gente analisar como é que está o estado do humor e o quanto aquela situação é ou não mais ofensiva para ela pessoalmente. De um jeito ou de outro, tá cheio de Nayara à nossa volta. São pessoas que estão sofrendo por serem assim tão intensas, por terem tanta dificuldade de se controlar, de se conter, e são pessoas que eu sempre vou defender. Já tive centenas de pacientes assim. Adoro pacientes assim, ao contrário da maioria dos colegas que não gostam, né, que querem... Me dá uma pessoa que está doente de verdade. Essas mulheres muito intensas me dão muito trabalho. Eu adoro esse trabalho. Eu realmente fico sempre muito feliz quando eu posso fazer algo por essas pessoas. A família sempre tem muito a me agradecer quando dá certo, nem sempre dá certo. A própria paciente tem sempre muito a agradecer quando dá certo. Já disse que nem sempre dá certo, mas enfim... Eu acho que ela merece outra chance, eu acho que ela merece ficar um pouquinho mais, eu quero vê-la realmente em todos os aspectos que ela pode manifestar, né, de todas as formas que ela pode se comportar e tudo mais. Eu acho que vai valer a pena, vai valer muito a pena ter mais algumas semanas de Nayara Azevedo. Todos nós podemos aprender muito com a Nayara e ela é uma boa pessoa, eu tenho certeza, por trás daquela carapuça que ela armou, né, para se esconder, né, por trás da máscara, por trás da persona. Ela é uma boa pessoa e que nesse momento especificamente está sendo a maior vítima do Arthur na casa. Eu já falei do Arthur, outro dia eu volto se eu tiver paciência para falar mais dele, mas tá na live de domingo, é só ir lá e procurar. Beleza? Portanto, aqui somos o perfil em que defendemos Nayara Azevedo. Isso não significa que eu quero que ela seja campeã, não significa que eu vou querer que ela fique em cada paredão que ela vai. Eu tenho certeza que vai chegar um momento em que eu vou acreditar que é a hora de ela partir, porque os outros participantes realmente merecem mais do que ela estar ali. Mas contra Luciano e Natália, não. Contra Luciano e Natália, ou Luciano ou a Natália tem que ir embora, porque eles são difíceis demais. Um que é o único objetivo dele é a fama, e parece que mesmo já sendo uma pessoa com idade para ser considerado adulto, não entendeu ainda que fama não é uma coisa que se conquista por se querer, a fama em si, mas é um resultado de um trabalho que tem um outro objetivo diferente. E a Natália, realmente, o desespero dela, a insegurança dela faz com que o comportamento dela seja muito desagradável. E eu não quero falar demais dela, porque eu tenho certeza que ela vai aprender muito, vai crescer muito ainda na vida, não é nenhuma ofensa contra a pessoa, só que ela tá pelo caminho errado e fazer o quê? Paciência, vai pagar com a eliminação. Se não for hoje, semana que vem ou na outra. Beleza? O que eu queria falar hoje era isso. Mandem sugestões de outros participantes que vocês querem que eu analise e tudo mais. E pense mais uma vez sobre a Nayara Azevedo que está no Big Brother. Pense mais uma vez sobre as diversas Nayaras Azevedo que você conhece. E pense como você pode agir para que o comportamento dela seja melhor, para que ela não cause tanto alvoroço nos lugares em que vocês frequentam e que ela muitas vezes acaba causando confusão. Enfim, o que você pode fazer para ajudá-la? Ela precisa da ajuda de outras pessoas, por mais que ela queira se convencer de que é independente, de que é autônoma. Todos nós precisamos da ajuda dos outros e eu estou aqui ajudando a Nayara, falando um pouquinho sobre ela, de forma que eu espero que se um dia ela venha assistir, entenda que é uma forma carinhosa e construtiva. Quero que ela melhore a cada vez mais. Beleza? Por enquanto é só. Curte aí, compartilha, faz tudo que você já sabe e em breve eu venho com mais. Tchau, tchau.